Eu vou
cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado o seu amor pela cruz me chamou, ele te chama, gentilmente me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado o seu amor, impressionante é o seu amor, que me redimiu e me mostrou o quanto é fiel Ele é, impressionante é o seu amor, que me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Aleluia. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado o seu amor. Oh, aleluia. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos atraiu, Senhor. Ó Pai, o Senhor conquistou nosso coração, Pai. Aleluia. Ainda quando nós estamos mortos em nossos delitos e pecados, ó Pai, Tu nos atraiu pelo Senhor. O Senhor nos amou primeiro. Glória Amém, Jesus. a Deus. Aleluia. Amém. Ele é aquele que é o mesmo Deus, Ele não muda. Aleluia. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Como eu amo esse nome, outro nome não há. Eu adoro esse nome. A morte vencestes, o véu tu rompestes, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama
Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Aleluia. Você pode dar glória a Deus aí na sua casa. Você pode exaltar esse nome que está acima de todo nome. Oh, Jesus, nós te adoramos. Nós confessamos a grandeza do teu nome. Nós declaramos o teu poder, Pai. Aleluia. Respiro, tudo pra mim, tu és.
nós precisamos. Aleluia. Você crê nisso, meu irmão? Você crê que o Senhor Jesus é tudo que você precisa? Você crê que Ele te é suficiente? Você pode dizer, como Paulo, que para você o viver é Cristo e que Ele te basta. Eu queria que você fechasse os seus olhos nesse momento. E mais uma vez nós vamos orar ao Senhor para que Ele possa continuar falando conosco. Eu creio que o Senhor já tem ministrado o seu coração através dessas canções. Mas nós queremos, Pai, te pedir, Jesus, que nesta hora o Senhor venha ministrar o nosso coração através da Tua palavra. Nós queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Fala conosco, Pai. Ministra em nosso coração. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. O Senhor tem nos dado uma palavra para ministrar nesse momento, na sua vida, né? O Senhor tem nos dado uma palavra para o nosso coração. E eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 1. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Deus seja louvado. Deus seja engrandecido. Aleluia. Nós iremos ler o capítulo de Daniel, os versículos 1 a 9. Você pode me acompanhar aí? Glória ao teu nome, Jesus. A palavra do Senhor vai nos dizer assim: no 3º ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus, na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. De sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias Sadraque, a Misael Mesaque e a Azarias Abdenego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Tá quente, irmãos, aqui. Tá calor. Glória a Deus. Vamos lá. A palavra que o Senhor tem me dado nessa noite tem por tema posicionamento. Nós fomos chamados para sermos homens e mulheres de posicionamento. Nós vemos aqui Daniel, né? Quem era Daniel? A Bíblia nos conta que Daniel foi levado para a Babilônia, né? Ele foi levado como um exilado, ainda muito jovem. Daniel, quando ele era ainda muito jovem, ele foi
ele viu a sua terra ser sitiada e viu o seu povo, as suas famílias, serem levadas cativas para a terra da Babilônia. E Daniel foi esse jovem que foi levado para o exílio ainda muito novo, ainda muito jovem. E ele viveu todo esse ambiente de incerteza, esse ambiente de cativeiro, esse ambiente de ser levado cativo, de se tornar escravo. Mas a Bíblia nos diz que Daniel, ele era de uma família real. Ele era da realeza. Ele era um jovem que era de família nobre. E a palavra do Senhor diz que Nabucodonosor encarrega então o chefe dos oficiais do seu reino para recrutar jovens que fossem cultos, de famílias nobres, de famílias da realeza, inteligentes, cheios de instrução, para que fossem levados para o seu palácio. E não apenas para que fossem levados para o seu palácio, mas para que eles pudessem comer da mesa do rei. E é interessante a gente analisar que um jovem que de repente vê a sua terra ser sitiada, ser tomada e o seu povo ser levado como escravo. Ele chega lá naquela terra estranha, né, onde o seu povo é escravo. E ele de repente é convidado a ir para o palácio. Então ele é convidado a se assentar à mesa do rei. E desse cenário se inicia o ministério e o propósito na vida de Daniel. Todo esse cenário de incerteza e de aparente segurança. Daniel, então, de escravo, é levado para o palácio para ser tratado como alguém da realeza ali da Babilônia. E Daniel, nesse ambiente, nesse cenário, né, de dúvidas, de incertezas e de aparente segurança, inicia o seu propósito e o seu chamado. É exatamente nesse momento em que Daniel vai passar pelo seu primeiro desafio, pelo seu primeiro teste. E esse primeiro desafio, para que então ali começasse a nascer aquele Daniel que Deus havia projetado para ser, ele passa pelo desafio físico. A Bíblia diz que quando o rei manda recrutar esses jovens, chamar esses jovens para se assentar na sua mesa, para comer das suas iguarias, para desfrutar de tudo que a Babilônia poderia oferecer àqueles jovens, Daniel se posiciona como alguém diferente. Ele diz: eu não posso me contaminar com essas coisas. E ali, um jovem, né, que sai de escravo e de repente se vê numa posição favorável, se recusa a dizer sim às propostas do rei da Babilônia. O seu primeiro teste foi o físico. Quando o encarregado por aquele jovem chega para Daniel e diz que Daniel vai ter que se alimentar, né, se deleitar em todo o banquete do rei, Daniel diz que não pode. Daniel diz: eu não posso. Isso está lá no verso 8. Olha o que Daniel diz. Ele se posiciona diante do seu primeiro desafio. Ele diz assim: contudo, decidiu. Queridos, na nossa vida, tudo é uma questão de decisão. Nós decidimos quem nós queremos ser e quem nós estamos nos tornando todos os dias. E Daniel então decidiu, lá no versículo 8, não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. E ali ele vai e pede ao encarregado para não receber aqueles alimentos. Que coragem, né? Que homem corajoso era Daniel. Na verdade, que jovem corajoso era Daniel. E aí a Bíblia diz que
através do posicionamento de Daniel, o encarregado pelos jovens, oficial do reino de Nabucodonosor, diz para Daniel a seguinte resposta: e Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Eu imagino que Daniel deva ter pensado como seria se ele recusasse aquele banquete, né? Aquela proposta, aquela oferta do rei. Eu imagino que ele deva ter se questionado: como será se eu me posicionar negativamente, se eu disser que eu não quero comer na mesa do rei? Eu imagino que ele tenha tido algumas dúvidas, mas ele se posicionou, ele decidiu. E a Bíblia diz que o encarregado foi bondoso para com Daniel. Ele teve simpatia para com Daniel. E não era uma coisa simples. Aquele homem, ele sabia a seriedade de atender o pedido de Daniel. É tanto que no decorrer do capítulo ele diz assim: mas eu posso perder a minha cabeça se eu atender o seu pedido. Mas aí Daniel disse: faça um teste. Se nós não estaremos mais fortes no fim dos 10 dias, do prazo em que ele precisava ser cuidado, alimentado, tratado com toda a regalia. E a Bíblia diz que no final desse tempo, Daniel passou pelo desafio. Não se encontrou nenhum jovem, nenhum dos jovens que haviam sido recrutados, mais sábios, mais inteligentes, mais formosos do que Daniel e os seus amigos, Misael, Azarias e Ananias. Eles foram encontrados, né, ali de forma diferente dos demais. Não havia igual a eles. Ele passou pelo seu primeiro desafio com vitória, né, com louvor, com êxito. Ele passou por esse desafio. Mas esse seria apenas o primeiro desafio que Daniel viria a enfrentar. Assim como nós, quando nós optamos e decidimos por andar nos propósitos de Deus para nós, muitos desafios vêm até nós. Esse era apenas o primeiro desafio que Daniel estava tendo que enfrentar e se posicionar. Toda vez que nós nos posicionamos em Deus, os desafios virão. E esses desafios vêm para nos provar, para nos testar e para revelar o nosso posicionamento diante do nosso Deus. Que homem e mulher nós somos em Deus. E Daniel então foi aprovado no seu primeiro desafio. E foi então, depois daquele tempo, escolhido para servir no palácio, para se tornar parte do reino, para ser um servo no reino e no palácio. Ele passou pelo seu primeiro desafio. Aleluia. Só que Daniel continuou sendo desafiado. A Bíblia nos conta que não parou por aí os desafios que Daniel teve que vencer. Mais uma vez veio um desafio para ele. Vamos ver lá no versículo 12. Não, irmãos, é no capítulo 2, no versículo 16. O segundo desafio que Daniel teve que enfrentar. Daniel 2, versículo 16. A palavra do Senhor vai dizer assim: diante disso, Daniel foi pedir ao rei que lhe desse um prazo e ele daria a interpretação. Esse desafio foi o desafio da fé. A Bíblia nos conta que depois que Daniel já estava no palácio, já estava servindo ao reino de Nabucodonosor, ele teve um sonho. E esse sonho o perturbou muito. E então ele convocou todos os sábios, todos os adivinhos, todos os intérpretes que pudessem revelar não apenas a interpretação do seu sonho, mas ele queria que
os adivinhos, os magos, os intérpretes revelassem o sonho que ele teve. E ninguém pôde revelar o sonho que Nabucodonosor teve. Todos os magos, adivinhos daquela época, todos os sábios, eles disseram para o rei que o que ele estava pedindo era algo impossível, que ninguém poderia adivinhar o que ele havia sonhado. Mas Nabucodonosor disse que se ninguém adivinhasse ou interpretasse o seu sonho, todos os sábios do seu reino teriam que morrer. E aí veio um decreto de morte sobre todos os sábios do reino. E isso incluía Daniel e os seus amigos. E a Bíblia nos conta que quando Daniel soube desse decreto, ele quis saber o motivo, a razão porque o rei queria matar todos os sábios, todos os magos, todos os adivinhos. Então Daniel vai e pede ao rei um prazo para que ele possa interpretar o seu sonho e revelar o seu sonho. Então, ele vai lá, como eu li no capítulo 16, no versículo 16 do capítulo 2, e ele diz: diante disso, Daniel foi pedir ao rei que lhe desse um prazo e ele lhe daria a interpretação. Quando Daniel fez esse pedido para o rei, ele vai para os seus aposentos, ele vai para os seus amigos e diz: vamos orar ao nosso Deus, vamos pedir ao nosso Deus para que seja bondoso conosco, para que nós possamos receber a revelação, para que Deus venha nos livrar desse decreto de morte. E então a Bíblia conta que Daniel buscou o Senhor e que ele recebeu do Senhor a revelação do sonho do rei. Veja bem, o meu intuito nessa noite não é mostrar para você o que Deus fez através de Daniel, mas eu queria te chamar a atenção para o posicionamento de Daniel diante de todos esses desafios que fazem parte da história de Daniel. Eu queria que você atentasse para como Daniel se posicionou diante de cada circunstância. Eu creio, irmãos, que nós estamos vivendo um tempo onde Deus requer de nós posicionamento. Eu creio que nós estamos vivendo um tempo onde Deus está procurando homens e mulheres de posicionamento. Assim como ele encontrou em Daniel um homem de posicionamento. E a Bíblia nos revela que quando veio esse decreto de morte sobre a Babilônia, Daniel então se coloca na brecha para que Deus o revelasse, para que então ele pudesse não apenas se livrar, mas livrar todos aqueles que estavam inclusos nesse decreto, todos os sábios, magos, adivinhos e os seus amigos, para que eles fossem livres da morte, para que então ele pudesse revelar o sonho do rei. E ele se posiciona e mais uma vez Deus responde. Assim como no primeiro desafio, que foi um desafio físico, onde ele teve que dizer não para aquilo que era o prazer da Babilônia, a mesa, o banquete do rei. E ele então encontrou ali no encarregado, bondade. Deus usou aquele encarregado para ter simpatia por Daniel, para que ele não precisasse se contaminar. E assim também Deus foi com Daniel no segundo desafio. Daniel mais uma vez se posiciona. Ele diz: espera aí, rei, me dê um prazo. Eu vou buscar com o meu Deus para revelar o seu sonho. E o rei diz: então tá bom, Daniel, eu vou te dar esse prazo. E Deus também responde a Daniel. Deus responde ao posicionamento de Daniel. O nosso Deus, igreja, é um Deus que responde ao nosso posicionamento de fé. O nosso Deus é um Deus que responde ao nosso posicionamento de obediência. E então a Bíblia diz que Deus revela a Daniel o sonho de Nabucodonosor e dá também a Daniel a interpretação do sonho. E a Bíblia diz que nesse momento, quando Daniel vence o desafio da fé, ele também tem a oportunidade de fazer com que o seu Deus, o Deus de Israel, o Deus dos seus pais,
o Deus da sua descendência, da sua geração, fosse conhecido pelo rei Nabucodonosor e todos da Babilônia. A Bíblia diz que Daniel então faz uma declaração de fé. Vamos ver o que diz lá em Daniel 2, no verso 18. A palavra do Senhor diz assim: no verso 28, na verdade, a palavra do Deus diz assim: mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. O sonho e as visões que passaram por tua mente quando estavas deitado foram os seguintes. Daniel, quando vai fazer a revelação e a interpretação do sonho do rei, ele revela aquele que interpreta todos os sonhos. Aquele que, na verdade, havia o sonho e a interpretação ao rei e a Daniel. Então, Daniel faz o seu Deus conhecido. Ele revela o seu Deus ao rei Nabucodonosor. E a consequência disso é que o rei reconhece o Deus de Daniel. No versículo 30, a palavra diz assim: quanto a mim, esse mistério não me foi revelado, porque eu tenha mais sabedoria do que os outros homens, mas para que tu, ó rei, saibas a interpretação e entendas o que passou pela tua mente. Daniel diz: a fonte não vinha dele, mas do seu Deus, a revelação. E aí Daniel então passa pelo desafio da fé. Ele revela ali e aquele decreto então não se cumpre. E a palavra vai nos mostrar na história e no livro de Daniel que os desafios de Daniel não pararam por aí. Ele continuou servindo, ele se tornou alguém relevante dentro do reinado de Nabucodonosor. Ele se tornou alguém que realmente era reconhecido por sua sabedoria, por sua inteligência. Ele se tornou alguém relevante. Ele era um dos sábios do reinado. E a Bíblia diz que ele se destacava nos demais. E que o rei pretendia, então, elevá-lo a uma posição maior. Mas o tempo se passou. E Daniel já estava servindo agora ao rei Dário. No capítulo 6, nos versos 1 a 5, a palavra de Deus vai nos dizer assim: Dário achou por bem nomear 120 sátrapas para governarem todo o reino, e colocou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles, para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades, que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Olha como o ministério de Daniel se expandiu. Ele foi vencendo os desafios, se posicionando, servindo em um reino que não era o seu de origem, porque ele havia sido levado para aquela terra como um exilado, um cativo. Mas ele foi se posicionando em Deus, mesmo naquele ambiente, digamos assim, desfavorável. Mas ele foi desenvolvendo o seu chamado, o seu propósito, seu ministério, se posicionando em Deus e achando em Deus graça e bondade. Deus era com Daniel. E então, naquele momento, Daniel já servindo o reinado de Dário, a Bíblia diz que ele se destacava e sua relevância era tão grande que o rei pretendia colocar ele como um governador. E os sátrapas, os outros do reino, né, que eram da mesma posição de Daniel, sabendo que Daniel estava ali para ser promovido, eles então decidem perseguir Daniel. E aí vem o terceiro desafio que Daniel precisa vencer. O desafio da perseguição. E a Bíblia diz que Daniel então foi perseguido por esses sátrapas. E eles
começaram a investigar a vida de Daniel e descobriram que não tinha nada que eles pudessem encontrar para denegrir a imagem de Daniel, para fazer com que Daniel fosse mal visto pelo rei Dário. E então eles encontram a única maneira que eles poderiam agir para que então Daniel fosse encontrado em falta. E aí eles vão até o rei, e vão para persuadir o rei a anunciar mais um decreto. Eles olharam e viram assim: a única forma que nós vamos encontrar para denegrir Daniel e colocá-lo em maus lençóis é se nós formos através do seu Deus, se nós abalarmos a fé de Daniel. Eles sabiam que Daniel era um homem temente a Deus, um homem que orava 3 vezes por dia, que se apresentava diante do seu Deus, um homem de posicionamento. E aí então eles vão lá no rei Dário para persuadir o rei, para que o rei então desse um novo decreto. E vamos ver lá qual foi esse decreto. Vamos ler o versículo 5. Finalmente, esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do seu Deus, como já havia falado. E então eles decidem. Quando o rei, eles vão lá e falam para o rei no versículo 12. E foram logo falar com o rei acerca do decreto real. Tu não publicastes um decreto ordenando que nestes 30 dias todo aquele que fizer algum pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, será lançado na cova dos leões. E aí eles vão até o rei, persuadir o rei para que ele lançasse um decreto onde ninguém poderia mais fazer orações durante um período de 30 dias para nenhum Deus, a não ser diante do rei Dário. E aí eles sabiam que Daniel ia quebrar esse decreto. Então eles vão lá no rei, persuade o rei, e o rei atende e lança o decreto. E aí eles vão e falam. Quando o rei ouviu isso, eles vão e falam para o rei. No versículo 13, então disseram ao rei: Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos, ó rei, nem ao decreto que assinastes. Ele continua orando 3 vezes por dia. Eles vão lá e fazem a denúncia. Existe um exilado aí no teu reino, né? E ele ora ao seu Deus 3 vezes por dia. Ele não atendeu o decreto, rei. O que vais fazer? Né? E o rei então dá ordens. No versículo 16 diz assim: então o rei deu ordens e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve, continuamente o livre. Veja bem, o rei, ele gostava tanto de Daniel, que o desejo dele era que Daniel fosse livrado, né, da cova dos leões. Mesmo que Daniel estivesse submetendo a um decreto dele mesmo, mas ele queria que Daniel fosse livre daquele decreto. Ele não podia voltar atrás, porque uma vez que o rei dá um decreto, ele não pode voltar atrás. Mas então ele desejava, e ele vai lá e fala para Daniel: Daniel, eu torço para que o seu Deus te livre. E então Daniel, mais uma vez, se posiciona e vai para a cova dos leões. Daniel vence o desafio da perseguição. A história de Daniel em nenhum momento nos mostra que Daniel, ele duvidou ou ele pensou em negar a sua fé. Diante de todos esses desafios que ele enfrentou, ele se posicionava de forma íntegra e fiel e honrada diante de Deus, até o ponto de ser lançado na cova dos leões. Mas a Bíblia diz que Deus fechou a boca dos leões. A Bíblia diz que o posicionamento de Daniel fez com que o decreto fosse mudado. Querida igreja, você que me ouve,
O nosso Deus é um Deus que muda decretos. É um Deus que faz o impossível. E que escolheu homens e mulheres para se posicionarem, para que então a sua glória seja revelada. Para que então o testemunho seja dado. O testemunho de fé. E foi exatamente isso que aconteceu com Daniel. O decreto foi mudado. E a palavra do Senhor diz que não só Deus fechou a boca dos leões, Daniel saiu ileso daquele lugar. Como todos aqueles que perseguiram Daniel sofreram as consequências. Foram todos parar no lugar onde eles despejaram Daniel. É aqui, como diz aquele velho ditado, o feitiço veio contra o feiticeiro. Né? A coisa se inverteu. Por quê? Porque Deus é um Deus justo e fiel. E Ele fez justiça em favor de Daniel. E a Bíblia diz que o posicionamento de Daniel fez com que o decreto fosse mudado. E que Dário reconhecesse o Deus de Daniel. E o versículo 26 do capítulo 6 de Daniel diz assim: Então o rei Dário escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas de toda a terra: paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que em todos os domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel. Pois Ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Assim Daniel prosperou durante os reinados de Dário e Ciro, o persa. A Bíblia diz aqui que Daniel prosperou. Ele venceu todos os desafios que se apresentaram, se posicionando através da sua fé. Ele servia num reino que não era o seu. Ele era um exilado, mas ele teve o seu ministério, o seu propósito reconhecido pelos reis da terra. Por causa do seu posicionamento. E aqueles reis reconheceram o Deus de Daniel. E eu queria te fazer a seguinte pergunta. As pessoas que te cercam, por onde você tem andado, por onde você tem estado, tem reconhecido o Deus da sua vida? Assim como eles reconheceram o Deus de Daniel. Você tem sido encontrado alguém que tem vencido os desafios da vida? Com um posicionamento de fé, de fidelidade a Deus. Essa palavra é para que você venha rever o seu posicionamento diante das circunstâncias que estamos vivendo e todas as que o Senhor tem te feito enfrentar. Daniel foi vitorioso. A palavra do Senhor diz que não foi fácil a vida de Daniel. Apesar dele estar no palácio, ele não viveu de forma fácil. Por quê? Porque ele recebia revelações poderosas de Deus. Mas que ele foi vitorioso. Daniel conseguiu viver os planos e os projetos de Deus. Se você ler nos versículos a história de Daniel, você vai ver que as revelações que Daniel recebia eram tão fortes que a Bíblia conta que Daniel adoecia. Ele ficava dias e dias doente por causa das revelações que Deus o dava. Mas mesmo assim, Daniel não desistiu do seu Deus e de expressar sua fé e de revelar aquilo que Deus falava para ele. Ele era um homem de posicionamento firme e de convicções eternas. E Deus está buscando isso em nós, igreja. Que sejamos homens e mulheres de convicções firmes, de posicionamento firme, de convicções eternas. Aleluia. Por mais difícil que a vida de Daniel tenha sido, ele foi vitorioso.
Hoje eu li uma frase nas redes sociais que dizia assim: mais do que saber o que te move, você precisa saber o que te paralisa e lutar contra isso. E se posicionar naquilo que te move e não no que te paralisa. Por diversas maneiras e por diversas situações, Daniel foi tentado ser parado, mas ele não retrocedia, ele avançava. Ele sabia o que o movia, mas ele também sabia o que podia o paralisar. E nessa noite eu te pergunto: você sabe o que te move e o que tenta te paralisar? Busque o Senhor por inteiro. Se entregue por inteiro ao Senhor. Deus, nós te agradecemos por essa palavra, Jesus. Te agradecemos porque sabemos que o Senhor está falando conosco, Pai. Porque sabemos que o Senhor, Deus, tem nos dado entendimento daquilo que o Senhor deseja fazer em nós e através de nós. Para concluir, eu queria encerrar com um versículo que está lá no último capítulo do livro de Daniel. No capítulo 12, versículo 10, diz assim: muitos serão purificados, alvejados e refinados, mas os ímpios continuarão ímpios. Nenhum dos ímpios levará isto em consideração, mas os sábios sim. As considerações finais do capítulo do livro de Daniel diz que o ímpio continuará sendo ímpio, mas aquele que busca e almeja a sabedoria de Deus se deixará, se permitirá ser purificado, alvejado e refinado. É isso que Deus quer fazer com a sua igreja. É isso que Deus está fazendo com as nações do mundo. É isso que Deus está fazendo comigo e com você, meu irmão que me ouve. O Senhor está nos purificando. O Senhor está nos fazendo nos posicionar, mesmo que em tempo de decretos difíceis. Mas nós seremos a igreja que mudaremos os decretos com o nosso posicionamento de fé, de esperança, assim como Daniel, até que ele venha, até que o Senhor cumpra o seu propósito para nós aqui nessa terra. Feche os seus olhos, eu quero orar e abençoar a sua vida. Jesus, eu abençoo todos aqueles que estão me ouvindo nessa noite, para que eles possam ser cheios do Espírito da verdade, cheios das convicções eternas, e que eles se tornem cada dia mais homens e mulheres de posicionamento. Jovens, crianças, não importa a idade, o Senhor nos chama e o Senhor tem um propósito para nós. Se você crê, você pode dizer amém. Que o Senhor te abençoe, meu irmão. O nosso tempo está acabando, mas eu quero dizer que nós estamos com saudades, que nós amamos vocês e que em breve estaremos juntos para juntos adorarmos o nosso Rei. Continuem buscando, celebrando e adorando aquele que é digno, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Amém. Quantos se posicionaram nessa noite no Senhor? Aqueles que se posicionam no Senhor encontram segurança. Aqueles que se posicionam em Deus encontram refrigério, encontram cura. Amém? Aleluia. Aleluia, Senhor, estou. Daquele que nunca me deixou. Aleluia, Senhor Jesus. Teu amor é perfeito. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Assim como foi com Daniel, Senhor Jesus. E se eu passar pelo vale, nos posicionamos, Senhor. acharei conforto em teu amor.
Jesus. Obrigado, meu irmão. Acredite nisso, nessa palavra que você ouviu aqui nessa noite. Que quando você posiciona o Senhor, Ele quebra tudo aquilo que é contrário à sua vida. Nenhuma seta, nenhuma praga chegará. E você pode descansar no Senhor, porque Ele te traz a segurança. Amém, amado? Glória a Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. Nós estamos encerrando esse culto, essa live. É para ti, Jesus. É para o Senhor. Aleluia. Tenha uma semana abençoada. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.